Bom dia, Boa tarde, E boa noite. eu sou o Rodrigo. eu sou o André. E eu sou a Brenda. Sejam bem-vindos ao Pode Pra Jantar, o seu podcast favorito feito de alunos para alunos. O episódio de hoje vem da leitura do livro As Formas da Alegria, da Ingrid Fetterly. Isso mesmo. E eu já quero começar trazendo para a roda uma pergunta, né? Se a alegria vive dentro de nós, é possível encontrá-la no exterior? O que vocês acham? Então, se eu fosse coach, eu diria que não, né? Eu ia dizer que a alegria está dentro de nós e deve depender das circunstâncias externas. E é basicamente isso. E eu acho que, se eu for dar um resumo logo do livro, é que se a gente se sente alegre, a gente vai exteriorizar isso e externo pode modificar muito nossas emoções também. Então, a Ingrid, ela começou essa leitura, né? Depois de uma apresentação numa banca. Porque os professores foram fazer comentários e um deles falou que o projeto dela, o mês dela, que ela tinha feito, uma sensação de alegria para ele. Isso, Isso, eu acho que é muito interessante isso, que a pesquisa surge dessa seleção que ela faz da banca, e na verdade ela fica inconformada com a ausência de definição, e como aqueles objetos transmitem essa alegria, e por que eles transmitem. E aí ela vai no percurso para tentar sistematizar isso, né? E eu acho que esse é o resultado do livro. Ela traz para a gente realmente como o externo, como objetos e criações de design podem influenciar a nossa alegria, as nossas sensações. é aquilo, né? Toda vez que vem surgindo uma pergunta e esse questionamento ficou ali nela e fez ela rodar o mundo atrás dessa resposta. Que é uma aluna de metodologia, né? E para nos ajudar a comentar mais sobre o livro, entender melhor isso tudo, A nossa convidada de hoje é a designer de interiores, Renata Maxline. Ela é light designer, é especialista em iluminação. E eu preciso fazer esse comentário pessoal, que ela é sempre citada nos nossos alunos lá no IFAL como um case de sucesso, né? Sempre fala de uma egressa que faz muito sucesso, tem uma carreira muito exitosa, e essa é a Renata Maxline. obrigada. E aí, Renata, repete para você aí. Se a alegria vem dentro de nós, a gente consegue encontrar ela no exterior. O que você acha? Então, essa foi uma grande questão da Ingrid, né? E eu acho que ela foi perfeita na resposta. No pensamento, né? Aquele pensamento inicial de que algo tangível, como objetos, né? Ou o próprio ambiente, conseguia chegar a esse nível de uma emoção que é intangível. E aí, a partir daí, ela, né, começa essa pesquisa toda dela. Eu acho que a gente consegue sim trazer de acordo com fazer algumas técnicas, observando mais. Eu acho que também é um treino, né, do olhar, do comportamento. E aí, designs são ótimos para modular alguns comportamentos de acordo com o que a gente faz com o ambiente. Então, eu acredito que sim, que ela... É bem isso, né? Ela fala dessa transmutação, né? Dessa relação do intangível, né? Como você falou, realmente, com o concreto, material, com um objeto, né? É como se fosse materializada ali a alegria, né? E a gente consegue levar isso para os ambientes e para as nossas criações. que Vocês já se depararam com isso, assim, entraram no ambiente e sentiram alguma emoção muito forte? Tipo, alegria. Eu vou dizer que sim, e vocês vão concordar comigo. Assim que a gente entra no sol do primeiro período lá no JAP, Sim. aquela parede no fundo, que traz aquelas cores bem fortes. Verdade. É muito bacana isso, né? Porque sala de aula geralmente é aquele que é uma coisa básica, uma cor só, das quatro paredes. E daí a gente tá entrando ali na faculdade, em um mundo novo, atrás de um sonho novo, né? Que é a formação. E a gente chega e já vê uma parede com uma pintura linda e que inspira a gente. Então, realmente, foi um ótimo exemplo. E é uma parede amarela com uma gravura muito colorida, mas feita para realmente estimular a criatividade, né? Eu acho que tem uma intencionalidade ali que é bem interessante mesmo que nos provocar. A Ingrid, ela divide as formas em 10, né? Essas formas da alegria em 10, dessas sensações. Isso, ela dividiu estéticas. Isso, das formas de estética. São 10 formas de estética. Ela vai explicando, inclusive, que algumas estéticas se complementam e outras
parecem brigar uma com a outra. Então, não é uma receita de bolo que ela vai, né, jogar tudo no caldeirão e fazer um objeto alegre, um ambiente alegre, alguma coisa assim. É realmente um estudo, e isso ela faz muito bem, porque ela traz diversos estudos. Eu acho que foi um dos livros que eu li que mais tem referências, boas referências, de grandes estudos, né? Não são aqueles estudos que às vezes a gente vê, tem uns estudos assim que são bem rasos, bem... Alguém fez só porque queria pegar o título lá e colocar. Mas ela cita estudos realmente muito grandes, feitos durante anos, né? Aqueles que são de acompanhamento, que acompanham pessoas durante muito tempo. Estudos que são realizados em vários países do mundo. Tem um muito interessante que é, você falou de escola, tem um muito legal que é sobre escritório. E ele é realizado em 4 países no mundo, cada um em uma extremidade bem diferente uma da outra. E o resultado é muito próximo um do outro, que escritórios sem cor, sem, o que a gente chama de ambientes empobrecidos do ponto de vista de estética. E aí, essas pessoas, elas tendem a ser menos encorajadas, menos sorridentes, menos muita coisa. A energia, isso, aí a gente tem questão de absenteísmo, né? Em estudos maiores também tem a questão de nenhuma empresa quer ter. Empresa quer ter produtividade. Você quer ter um índice alto de absenteísmo. Então, você tem os colaboradores lá na empresa, que é todo mundo produzindo, ok. Mas, infelizmente, a gente tem esses ambientes que dizem o contrário. Que não favorecem, né? Não favorece. Até desanima, né? Com certeza. Vocês falaram na questão da sala de aula, me falam. Às vezes é até um choque, né? A gente tem um contraste grande, porque a gente vem em algumas instituições que são desse jeito, são cinza, ou um ambiente assim, piso em porcelanato cinza, enfim, coisas que a gente sabe que não são muito estimulantes. E aí, a gente chega no IFAL, que já tem uma área verde muito, muito presente, né? Você já tem ali, já não está tão desconfortável. Mas é um prédio, né? O prédio tem muitos, muitos anos. E ele tem, claro, suas limitações de estética, apesar que eu acho ele lindo também. Mas é um choque quando você chega na sala de aula. Porque aquela imagem no fundo, eu sei qual é a imagem, que na casa vaga de nada, a pessoa foi feita. E aí é uma imagem que tem muito movimento, muitas cores, né? E tem uma coisa que eu acho muito legal, ela tem contorno. Então ela salta, além das cores, ela faz aquele salto na parede. Então, realmente, é muito interessante. Você já chega, muitas vezes isso é inconsciente. Você não chega, olha, ai, que linda. Claro, no primeiro, né, que a Ingrid fala disso também, que é a surpresa. Quando você chega e tem a surpresa, claro, você faz aquele, nossa. Mas com o tempo você vai indo ali. E isso se torna inconsciente. Mas ainda assim, o ambiente continua atuando sobre o comportamento dos usuários. A gente falou sobre energia, né? E a primeira estética que ela traz pra gente. Que são essas cores. Ela até faz, ela até cita, dá o exemplo de uma cidade que quando o prefeito novo entrou, ele mudou, né? Pintou, Não, plano, eu acho. revitalizou, exato. E isso fez com que as pessoas sentissem mais confiança no lugar, voltassem a interagir mais, se sentiram mais seguras, vandalizaram menos. Então, é realmente uma mudança no nosso subconsciente que o ambiente modificado traz pra gente. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa energia nessa primeira história. Isso mesmo. Esse exemplo é maravilhoso. É o Ed Rama, ele foi, inclusive, ele ganhou um prêmio de melhor prefeito do mundo em 2004, se eu não me engano, ele justamente por conta dessa intervenção. Ele é artista plástico, né? O início da formação dele é artista plástico, e os cofres de Tirana, o nome da cidade, fica na Albânia. E aí a cidade vinha super depredada, porque tinha passado pela queda de um regime, né? Assim, tava chamado de a cidade do lixo.
inclusive, né? Porque existia muito tráfico, muita prostituição, tudo muito abandonado. Os poucos comércios que funcionavam eram com grade, né? Porque segurança zero. Então, ele tem essa ideia de, com pouquíssimo nenhum recurso praticamente, pintar. Usar a tinta. E aí ele pega um prédio principal da cidade e pinta ele de laranja, uma laranja tangerina. E aí é muito legal porque foi algo assim que ele fez, vamos dizer assim, claro que ele tinha o pensamento, mas de forma muito, muito genuína, né? Para que desse uma vida ali naquele prédio. Bem intuitivo, né? Bem intuitivo. E aí isso se espalhou. E inclusive, não só prédios públicos, como os prédios privados foram seguindo essa tendência. E aí a cidade foi ficando super colorida. Os grades foram saindo da janela. E aí começou a passar essa questão da segurança. Não houve reforço policial, não houve programas de segurança, né? Porque a gente não tinha dinheiro mesmo para fazer. E eles começam a ter essa sensação de segurança só por não ter essa questão, o lixo diminuiu na rua. Então, é um impacto estético, algo, né, assim, tangível, mas que afetou o comportamento das pessoas, sem que ninguém fizesse nada a evitar. E é engraçado que quando a Ingrid ela começa o livro, ela fala muito isso, assim, que determinadas cores, objetos, sensações são comuns a todos, né? Então, assim, não é que elas impactam apenas em um ou outro indivíduo. Esse caso da Tirana fala muito disso, né? Ele acaba permeando e mudando toda a dinâmica da cidade mesmo. Inclusive, representa a economia dos próprios públicos, de segurança e outros aspectos. Sim, inclusive, aumentou isso também. Os cofres públicos passam a ter uma arrecadação recorde, porque as pessoas veem a mudança acontecendo, e aí as pessoas voltam a pagar os seus tributos, porque conseguem ver esse retorno. E aí realmente tem essa questão da arrecadação recorde. Acho que meu amigo tá bem energia. Aí eu vou pegar da onde? A ideia é essa. E ela provocou com laranja tangerina e provocando aqui com verde limão. Pois é. A gente vê essa questão o pessoal da teoria agora de outra coisa do livro, que é uma empresa sem fins lucrativos, que é a Publicom. E a Publicom tem a maior paleta dela é de verdes e amarelos. E é bem esse verde. Assim, é isso que eu são amarelos. É isso que eu ia perguntar, você não veio do amarelo, eu vejo um verde. Então, tá dentro dos dois espectros, né? Tá Se fosse se a gente tivesse espectro, assim, computador de puxar assim, uma sequinha, ele vai estar ali no meio do amarelo. Mas dá esse outro mesmo, né? Tem eu gosto muito de laranja, que eu falei de cavalo sempre que eu uso laranja na sala. Nossa, tá mais alegre, tá mais feliz, eu disse, Esse poder, né? Exato, sempre pra cima. Eu acho que hoje em dia, a população como um todo, e eu falo um pouco por mim também, a gente tem medo de usar. Né? A gente vê muita gente só no preto, só no branco, no off-white, tipo, eu não tô de branco hoje, mas eu acho que a gente precisa resgatar isso, essa confiança de trazer a cor, de gerar esse sentimento, né? Que é poderosa. Mas e aí, Renata, partindo ainda nesse gancho da Brenda, uma coisa mais concreta, digamos assim. Se eu pintar o cômodo todo de laranja, vai ser legal? Ou que você recomenda como profissional? Ela fala, inclusive, né, ela dá exemplos de como as nossas edificações são. Depois que ela passa a entender esse poder, essa energia da cor, né, a gente está dentro do primeiro capítulo ali, quando ela fala dessa estética da energia. E não é uma energia que a gente fala assim, às vezes as pessoas tendem a achar que é algo mais espiritualizado e tal. Ainda não vem, nós vamos chegar numa parte que a gente vai falar mais disso, mas é a energia que ela fala no intuito de falar de vibração, pulsação, movimento, e a cor tem esse poder do movimento, do deixar o organismo vivo, vamos dizer assim, né? De trazer e chamar a atenção. Inclusive, nossos olhos eles têm células específicas para isso. Então,
Ela fala muito isso no primeiro capítulo, ela faz uma revisão de como a nossa visão se desenvolveu, né, em todo o nosso desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento da humanidade, o quanto essas células que são responsáveis, né, por entender a cor, elas foram se desenvolvendo. Por quê? Porque a gente encontra as cores na natureza. Imagina que você está numa floresta, vamos dizer assim, né, resgatando os nossos anos muito antepassados. Imagina que você está numa floresta, que é tudo muito escuro, muito marrom, alguma coisa assim. Se você vê algo vermelho, cheio de energia, você vai entender que ali é uma fonte de alimento. Então, claro, às vezes era veneno, mas enfim. Mas isso foi importante porque as cores foram ligadas no nosso, na nossa marca, né, no nosso gene, elas foram marcadas como sobrevivência. Para que a gente entendesse que ali tinha vida. Que geralmente as cores estão ligadas a esses seres, né? Quando a gente fala de animais que tem cores muito vivas para chamar atenção, né, para acasalamento e tudo mais. Então, assim, as cores são muito importantes, mas ainda assim eu prefiro que a gente entenda realmente quem é o cliente e o quanto ele vai suportar de cor. Porque ela fala também, eu acho que é cromofobia que ela usa. Sim. Eu acho que é cromofobia. Hoje a gente tem medo da cor, né? Como você estava falando, a gente vai muito para essa questão do preto, do marrom e cinza, porque quando você vai muito pro colorido, as pessoas tendem, a maioria das culturas tendem a achar que é infantilizado, que isso é de criança, né, que é um ambiente que, eu vou enjoar, é a frase que eu mais escuto. E olha que eu tenho muitos projetos de cor, mas muitas vezes eu ouvi essa questão, eu vou enjoar tão rápido, e de bom. É a ilusão temporal, né? Que eu dei o termo temporal, né? Se você estivesse usando. Isso. E assim, ok, quando você não consegue pintar um ambiente inteiro de laranja, vamos dizer que a pessoa tenha, às vezes, ela tem consciência desse desejo ali, né? O meu reprimido, todos nós temos essa busca por energia, por corpo, porque, como eu falei, é intrínseco ao nosso desenvolvimento. Mas, às vezes, a pessoa está tão condicionada ali, com medo do que os outros vão pensar, que muitas vezes a gente está ali fazendo isso e ela está ali, é tão lindo, mas eu não vejo na minha casa. Então, o que é que eu geralmente faço? Trabalhe uma base que não esteja branca, né? Desculpe quem gosta da base branca, mas até meus clientes fazem, quero branco, e uma coxa porcelana, de porcelana. Vamos de porcelana? Para não ficar um negócio tão ofuscante aqui, a gente não tem que andar de óculos escuros dentro de casa. Mesmo quando eu tenho uma restrição, assim, uma resistência maior do cliente, ainda assim, eu consigo trazer em pontos de cor. Então, objetos, quadros, poltronas, almofadas, e você consegue ir trazendo, né, essa energia para o ambiente. Porque o cliente não tem noção de que aquele ambiente que ele achou chiquíssimo, elegante, viu na revista, ele vai se tornar extremamente monótono depois e sem esse enriquecimento ambiental que a gente fala. Quando você fala de enriquecimento ambiental, me lembra muito a questão dos quartos de bebê, né? Todo mundo faz uma paleta neutra e atrapalha até o desenvolvimento, né? Da criança. Isso, inclusive, tem um estudo também, dentro do livro tem um estudo falando de bebês, porque esse estudo é feito com bebês a partir dos 4 meses de idade. E eles já procuram. Então, você vê que é realmente intrínseco ao nosso desenvolvimento. Eles tendem a procurar por peças mais complexas, mais coloridas, que estimulem, que tenha esse estímulo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada poda sináptica, que acontece geralmente nos primeiros meses de vida. Essa poda, ela precisa de muitos estímulos,
porque precisa ter um conhecimento do entorno, um conhecimento de objetos, precisa ser estimulado para isso. Quando um outro estudo foi feito com acho que macacos e gatos que não tiveram esses estímulos na infância, quando chega na fase adulta, eles não conseguem desenvolver essa área do cérebro que é desenvolvida com esses estímulos durante essas podas sinápticas, quando acontece. Provavelmente, a gente pode dizer que isso acontece também com o boneco. Tem um estudo que não está nesse livro, que ele fala sobre acho que é Menino Cachorro, o nome desse, como ele ficou conhecido, que é um bebê que os pais trabalhavam, dos Estados Unidos, se não me engano. Os pais trabalhavam e contrataram uma babá. Essa babá, ela conseguiu um outro emprego no mesmo horário que ela deveria estar cuidando do bebê. Então, o que ela fazia? Ela deixava o bebê lá para direto. Bebezinho, ele ainda não, né, não tinha muitos movimentos para sair do lugar. Então, ela deixava o bebê ali e ia para outro emprego. Voltava só para fazer, assim, retirar fralda, alimentar. A manutenção básica. Manutenção básica, e aí fazia, resolvia as necessidades básicas e voltava para o emprego. Depois voltava. Até os pais chegaram. Imaginei peitas de trás assim, mas exatamente, né? O nome do estudo ficou acho que menino cachorro, mas já podia mudar. Pois é, e aí esse bebê ele não desenvolve corretamente, porque ele não tem, além dos estímulos sensoriais, ele não tem a troca que a gente precisa é muito importante essa troca com outros seres humanos, né? Quando a gente estuda essa questão do desenvolvimento infantil, somos seres sociais. Então, isso fica muito claro nessas pesquisas. E são muitos estímulos, né? Além desse estímulo dos seres humanos, dessa troca, a gente também precisa ter esses objetos para que essas podas aconteçam da melhor forma possível, para que essas crianças sejam estimuladas e continuem sendo estimuladas, né, durante a vida. Porque, infelizmente, a gente também tem quando a gente vai crescendo, as tarefas vão aumentando, você vai perdendo a questão da diversão, como ela fala mesmo nessa questão da diversão. Você tem muito controle de horas, de tempo, responsabilidades. E aí a gente vai perdendo muito da alegria, né, da infância, e você vai... A rotina muda o nosso olhar, né? Tem um olhar mais preciso da sua mulher. E o exemplo que ela dá, eu não sei se teve uma estética da ambulância, não me recordo, na verdade. Mas ela fala que foi para um loft, e esse loft ele tinha no chão... É interativo. É interativo. Então, e ela começa a seguir, né, aquelas instruções que tinha ali, e ela percebe que voltou aquilo, né? Se aquela criança mexeu com o corpo dela, mexeu com a mente, e quando ela sai daquele loft que volta pro hotel, volta no show e tudo mais, ela começa a perceber mais aquele ambiente. Né? Eu acho que foi, né? É isso mesmo. Quando ela volta pro hotel, inclusive, ela fala que assim, o que acalma é que tem uma poltrona. Que uma poltrona que tem, ela disse, a única coisa que você consegue associar. Ela disse que eu ainda passei um tempo, claro, com essa sensação do loft, né? Esse loft em Tóquio, ele foi construído porque as suas construtoras, são duas mulheres, se não me engano, esqueci o nome. Tem foto dele, inclusive. Eu separei uma foto para matar a curiosidade. Eu gostei daqui. E aí, quando ela vai até esse loft, né, ele realmente, assim, tanto que quando ela fala na palestra dela, ela faz, então, é legal, maravilhoso, super diferente. Mas é muito. Então, assim, realmente ele é
pró-fusão, né? Ele foi construído com o intuito de ser um antídoto para o envelhecimento. E ela diz assim, não sei se eu saí de lá mais jovem, mas com certeza mais feliz, mais alegre. Ela disse, com certeza eu saí de lá mais alegre. Ele tem vários cartõezinhos, e aí ela disse que viu, tipo, sem saber o que fazer. Assim, o que eu faço? Aí passou pro próximo e aí ela começou a tocar no chão, ia fazer, a movimentar o corpo. Eu achei bem interessante. Pois é, eu achei que a perspectiva da interatividade para estimular o movimento, né? Porque acho que são rotinas que de certa forma, nos adoecem, né? São sedentárias, digamos assim, e essa perspectiva começar assim, não só de despertar o olhar, mas de começar a movimentar o corpo como todo mesmo. Nesse caso, a gente já passou para a estética da abundância, né? Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre essa é a minha favorita. A estética da abundância ela é muito fácil, né? Eu acho ela muito fácil, porque na minha cabeça só vem o que mais vem de exemplo que ela fala são os confetes. Inclusive, ela fala do carnaval no Brasil. E aí eu adoro. Festivais, acho que na China, tem as outras das coisas já Ela ainda. fala da festa das cores da Índia, ela fala do carnaval do Brasil. Ela fala das 3 festas, assim, que são explosões, né? E é realmente abundante. Então, assim, eu gosto bastante. Gosto dessa questão do confete, porque ela traz essa questão do que a gente usa muito para fazer quando a gente vai projetar, né? Eu acho que é uma das premissas do design, que é a unidade e a repetição dela. Sim. Então eu amo isso. Um confete, ela fala confeto, para quem não sabe, é o singular de confete. Ela diz, não faz nada, né? É uma bolinha, assim, que legal. Quando você repete aquilo dali, né, você faz aquele, ai, né, tem aquela sensação realmente, nossa, que legal. Então, assim, essa questão da abundância, como ela fala, diferente da estética da energia, essa questão da abundância, como ela faz preocupante porque o exagero nessa. Ela disse, eu nunca vi ninguém morrer de muitas coisas. Como seria assim, vamos dizer que alguém exagerou muito na estética da energia. Mas a estética da abundância ela fala até assim, de um lado temos coleções, banquetes, né? Essa questão bem legal que a abundância traz. Do outro lado da linha, temos aterros sanitários muito, né, assim, sobrecarregados e obesidade, né, e acumuladores. Então, a estética da abundância tem esses 2 lados, né? Tem algumas estéticas que ela cita aqui que a gente precisa ter um pouco de cuidado com ela, né? Pra usar. Até se você usar uma estética da alegria demais, pode fazer mal, né? Tem que dosar, né? Tem que ter essa parcimônia. Eu acho que esse é o papel do design, né? Porque às vezes o cliente chega com um monte de referências que eles encontraram na internet. E ele pode fazer a casa dele sozinho, por exemplo. Ele pode fazer a empresa dele sozinho. Ele pode pegar um monte de referência, jogar tudo dentro dela e, ok, nós somos o filtro que aplica técnicas, que faz com que uma estética converse com a outra, que inclui a questão do cuidado com os usuários, que a gente vai entender como aquele ambiente vai impactar falando sobre projetos comerciais, o quanto aquele ambiente vai impactar nos usuários, nos clientes, nas vendas. Então, que todo mundo pode fazer sozinho, todo mundo pode fazer. Bem feito, embasado em técnicas, em estudos, né? Fazer esse design embasado, realmente, só profissionais. A pessoa que se identifica com a abundância, ela já não tem a cromofobia, fala. Porque ela gosta de tantas coisas, acho que as cores não, né?
Não vai ter Não problema. vai ter talvez. problema, assim. Eu faria uma dissociação, assim, um pouco. Por quê? Falando assim sobre questões de projetos mesmo, né, que já tem feito alguns projetos. Eu tenho em alguns casos uma estética da abundância, uma repetição, né, que quando a gente vai para da Gestalt do objeto, a gente vai ter uma das coisas que Gestalt fala é essa unidade e o agrupamento, a Essa repetição. população repetida. Isso. Então, nem sempre a nossa abundância vai ter muitas cores. Eu posso ter, por exemplo, não sei, tipo, é uma coisa bem neutra. Objetos de vidro, uma cristaleira. Eu posso ter conjuntos e conjuntos e conjuntos de cristal. Aquilo dali me traz uma alegria, é abundante, mas não necessariamente eu preciso que eles sejam coloridos. Na minha opinião, se for melhor, mas nem sempre eles serão coloridos. Então, assim, essas duas estéticas, elas podem andar juntas, mas também podem andar separadas. Exato, isso. Então, Renata, isso não quer dizer que a dança é sempre maximalista? Um pouco. Depende do quanto você usa. Como a gente falou da questão do confete, ela fala sobre confetes na palma da mão, que seria o sorvete com o granulado colorido. Ainda assim, é abundância, porque a gente está nessa repetição. O que a gente pode falar assim, sobre o minimalismo, porque ela fala, inclusive no livro, ela dá um exemplo de um minimalista que ele passa um tempo na sua famosa casa de vidro, mas ele não fica o tempo inteiro lá. Ele reformou o loft adjacente, e aí nesse loft ele tem tapetes felpudos, poltronas, teto abobadado. Então, assim, é como se, como ela fala aqui, como se esse estímulo fosse inexorável à humanidade, ao desenvolvimento da humanidade. Você pode passar um tempo, mas não tem como você viver a vida toda nessa questão do minimalismo. Então, é como se o minimalismo, ele vai um pouco contra A nossa busca por Isso. experiências, por sensações, né? ele vai um pouco contra isso. Eu entendo isso, né? Porque como a gente está falando de estímulos, de sensações, o minimalismo ele tenta oferecer essa estética zen, e aí ele vai retirando muitos estímulos. Então, assim, não é que eu seja totalmente contra você diminuir estímulos em alguns casos. Por exemplo, se a gente vai fazer um spa, vamos dizer assim, a gente vai diminuir alguns estímulos, porque a gente quer um outro comportamento. Mas não necessariamente você vai transformar aquilo em minimalista. Até porque um spa pode sim ser um ambiente enriquecido. Como é que ele vai ser um ambiente enriquecido? Eu vou ter muitas texturas, eu vou ter muitos sons, eu vou ter muitos cheiros. Que a gente está falando de estética, mas não é só visual, né? Sim. A composição toda, o ambiente gera isso. Música, inclusive ela fala sobre música aqui, então também ajuda a modular esse comportamental que o ambiente gera. Então, é mais ou menos por aí. E eu acho que a gente pode até não dizer que a abundância é maximalista, mas com certeza ela não é minimalista. Né? Com certeza. Então, o que vocês entendem por liberdade? A primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo liberdade. Eu penso em férias. Ou só fazer o que eu quero, estar num lugar à vontade. Eu penso isso. Eu penso muito na casa dos meus tios lá no interior. Porque é um lugar mais calmo, um lugar mais aberto. Que eu me sinto em paz ali. Sabe? Eu tenho isso como liberdade. Por exemplo. Eu não sei. Então, liberdade para mim, eu imagino tranquilidade, paz e nada me vem à cabeça além de pássaros voando. E na estética, liberdade levanta. A estética, ela vai falar sobre liberdade, puxando muito esse aspecto do que vocês também já falaram, né? Essa paisagem natural, né? A natureza.
mas ela não fala apenas da natureza como um todo. Quando ela cita algumas pesquisas aqui, ela cita pesquisas de pessoas que, ao descreverem o que é esse ambiente, né, esse ambiente natural, são ambientes que têm árvores mais altas, que você consegue visualizar o entorno. Então, são biomas que são mais abertos, né? Ainda são ricos, mas ainda assim eles são mais abertos. Por quê? Porque na questão da liberdade, ela também fala sobre a segurança. Se você se sente, você tem a questão da liberdade, ai, que legal. Pronto, cheguei numa praia. Ah, maravilhoso, sensação de liberdade. Mas algumas pessoas também vão ter essa sensação de insegurança, né? De alguém pode aparecer e tudo mais. Então, o que é que ela faz? Ela cita muito aqui para remediar essa estética, né? Porque ainda tem isso, aquela parcimônia que a gente falou sobre a estética da abundância, também aparece aqui. E aí ela cita, por exemplo, hotéis que tem uma grande janela, por exemplo, e você tem essa visualização do externo, tem essa sensação da liberdade, mas você está seguro. Então, ela sai falando sobre alguns estudos e algumas questões que foram feitas em relação a isso. Inclusive, tem estudos de pesquisa na economia, porque ela fala que as pessoas estão mais propensas, as pessoas são mais propensas a pagar, inclusive, quartos mais caros, quando eles têm vista para uma área de mata, né, uma área de floresta, e mais caro ainda se esse quarto tem uma visão para água, mesmo que as pessoas não pretendam usar a água, o rio, a piscina, ou seja lá o que for. Também é falado no livro sobre os ambientes de trabalho, que quem trabalha perto das janelas, né, com essa vista, acabam também tendo essa sensação de liberdade, liberdade da vista, do horizonte, de olhar para fora, né? E da luz também que entra, eu acho que dá uma energizada do gerente. Essa parte temos várias pesquisas, né? Essa questão dos escritórios, como eu falei no começo, aqueles escritórios que foram pesquisados em 4 países, por serem mais coloridos e tal, eles também têm essa estética que dá a sensação do dia passando. Então, não são ambientes confinados, você tem essa sensação de ver o seu entorno, não necessariamente ficar voltado para uma grande paisagem, mas que não dê com um muro, não tem a visualização de um muro. Inclusive, tem um dos meus estudos favoritos, do Roger Ulrich, também é citado nesse livro, onde ele fala uma pesquisa muito famosa. Ele tem citações, assim, eu já perdi a conta quantas vezes esse estudo foi citado, onde ele prova que pacientes de pós-operatório que tinham vista para uma área mais aberta, né, mais de natureza e tudo mais, eles se recuperaram mais rápido e precisaram de menos analgésico para dor do que os pacientes que fizeram a mesma cirurgia, mas tinham visão para o muro. Esse é muito famoso, esse estudo. Ele completo, assim, é magnífico. Mostra o impacto direto dessa estética da liberdade, inclusive sobre o corpo, né? Não apenas mente, né? De certa forma. Exatamente. E aí é onde a gente vê que a falta dessa estética, ela vai justamente para onde as pessoas mais precisariam dela, que é hospitais, abrigos, penitenciárias. Então, assim, tudo é muito cinza, onde você está tentando resgatar aquelas pessoas de uma certa maneira, tentar trazê-las de volta à vida, e você faz um ambiente completamente ao contrário do que você está precisando fazer ali, né, do objetivo. Eu acho que quando a gente pensa também em design de interiores, assim, especificamente, essa sensação de liberdade tem a ver com esses ambientes integrados, esses ambientes amplos, né, além das vistas, falando mais do ambiente fechado mesmo, do ambiente construído em si, né.
Eu acho que é caro. Por isso também quero dar um exemplo que a gente estava comentando sobre. Tinha um casal que eles perceberam que não queria o sofá ali, né? Naquele ambiente. Tiraram o sofá, trouxeram outra proposta e se viram mais eles. Tempo passou, tiveram filhos e eles perceberam que o filho deles tinha dificuldade para sentar na mesa. Então eles tiraram aquela mesa e para eles aquilo foi maravilhoso. Eles trouxeram outras coisas para dentro de casa que permitiram que eles se exercitassem, permitiram que as crianças tivessem uma desenvoltura melhor na questão física mesmo, de brincar, de pular. Então, assim, são várias formas de você dar essa sensação, né? Ambientes abertos, ambientes com vista para a área externa. Acho Com bem... menos mobília, né? Com adaptação aos hábitos da família, né? Isso, eu falo muito isso para os meus clientes. Cliente, eles tem quase uma aula. Porque, às vezes, eles chegam lá assim, a pergunta, mas o que é que ela moda? Aí eu faço, você gosta. Porque, às vezes, a gente tá nesse mundo de tantos estímulos de compra, de não sei o quê, de ver a casa de todo mundo hoje passando na palma da mão. E, às vezes, as pessoas chegam lá e querem, eu quero uma cervejeira, uma adega, Aí eu olho e faço, ok, você faz o bicho. Você toma cerveja? Como? Qual? Né? Com que frequência? Recebe pessoas em casa, faz festa? Não, quase nunca. Porque você toma cerveja? Muito bem. Eu falo muito em relação ao vinho, porque as pessoas se deslumbram com essa questão da adega. Fazem assim, eu quero uma adega. Faço, que legal, assim, consome muito vinho? Não, nem bebo vinho, nem gosto. Por que você quer uma adega? Aí, não, pra continuar a visita lá em casa. Mas precisa. E às vezes, assim, a gente tem ambientes muito compactos, né? Hoje a gente tem essa redução do metro quadrado do espaço fica menor. E aí a gente tenta otimizar o máximo possível. E aí, com muita delicadeza, claro, a gente vai conversando com o cliente, fazendo com que ele perceba as reais necessidades dele e as reais necessidades do espaço. Porque senão, quando a gente volta no pós-ocupação, a gente faz, e aí, o que você mudaria? Eu faz essa adega, não consigo, eu achei dinheiro nela. E às vezes você abre mão de algo que você gostaria. Né? Eu tive uma cliente que ela queria uma parede maravilhosa de azulejos bem coloridos. Né? A gente tinha a cozinha muito neutra, a bocada um begezinho e tal. E ela queria essa parede assim, bem maravilhosa. Era uma parede de ladrilhos. Só que esse ladrilho fugia do orçamento. Ele estava num valor um pouquinho mais alto do que ela esperava. E aí ela disse, eu vou tirar outra coisa. E ela criou uma outra coisa que não era importante. E aí eu tenho que fazer com que os clientes tenham essa percepção de o que é importante, o que é primordial, o que não pode faltar. E aí, para que a gente consiga modular isso e trazer para o que faz sentido para o cliente. E é muito o que aconteceu nesse caso, né? Que ela fala, não que todo mundo precisa ficar sempre com a mesa, não é isso, gente. É que você vai avaliando as suas prioridades. E avaliar prioridades traz liberdade. Eu acho que a gente, atualmente, como sociedade, a gente olha tanto para o outro e às vezes não olha para si, para as suas necessidades, né? Essa família priorizava isso, essa liberdade, esse sentar no chão, estar junto. E outras não, outras vão querer ali uma mesa, vão querer se reunir em volta da mesa em si. Mas é muito isso, olhar para si, né? Olhar para sua realidade e não para a revista e dizer, que é bonito, eu quero isso. Não que não possa fazer isso, mas tem que organizar para... E essa vai para a série, eu tenho que pensar até nisso, porque esse é o papel do design. A gente brinca dizendo o quanto de coisas que a gente tem que pensar, mas esse filtro, no início, assim que o cliente entra em contato com a gente, esse filtro a gente tem que dar, o cliente é leigo, ele sabe, ele tem que o Pinterest. Da casa do blogueiro, né? Pronto, e eu, Senhor.
olhando cada um na criação pela misericórdia. Então, acho que pela liberdade passa também pela liberdade de escolha, né? De saber o que é melhor para si e escolher prioridades, né? Isso, essa questão do apartamento super aberto, ela também fala no livro, né? Que a gente começa a integrar, teve uma época no escritório que falava muito isso. Acho que, inclusive, em algumas palestras, eu falei justamente sobre isso. Hoje, no escritório, temos 100% dos projetos com espaços totalmente integrados. A gente só dividia a área social da área íntima. E escondia o que fosse ali na área de área para lavar roupa, tudo, né? Essa área de serviço ficava um pouco mais. Eu gosto de chamar de serviço, porque serviço para mim também, mas enfim. Escondia mais essa partezinha. E até a cozinha ficava tudo integrado. Mas até isso para quem isso faz sentido? Eu tinha uma amiga que ela fazia, gostei de arrumar esse aparelho. Gente, a pia dela vai de louça belíssima. Então, como que isso ia funcionar, né? Quando ela recebe muita gente. Quando ela recebe gente, ela pegava a porta da cozinha e fechava. Porque a louça tava. Sabe dizer isso? Aí meu sonho faz isso aqui. Mas como é que de repente, se ela até conseguir, ela não Ia ser um estímulo para ela. fosse um estímulo, né? Modulasse para que ela mantesse sempre limpo. Mas também podia gerar o contrário, gerar frustração, começar a inventar desculpa para não receber as pessoas em casa, justamente porque sempre ia ter esse confronto ali, olhar para a mim e dizer, não, Hoje não. hoje não. E aí ela entra a nossa quarta estética da alegria, seria a harmonia, né? Então, eu quando falo em harmonia, eu sempre ligo muito a equilíbrio, né? Eu acho que a gente tá ali, vem todo mundo tranquilo em equilíbrio, né? Eu acho que a gente acaba pensando sobre isso. O que é que você acha, né? Esse também é um que eu adoro, paixão. Eu gosto muito de dizer, eu acho que harmonia é uma das palavras que designer mais usa. Porque quando a gente vai avaliar um lugar, a gente diz assim, aí tal coisa não está conversando com tal coisa, né? Essa aqui precisa harmonizar com aquilo dali. E eu acho que é uma coisa que a gente fala muito, que a gente tem, né, quase que no inconsciente da gente. Então, eu gosto muito de usar técnicas para que a gente tenha sempre essa estética, né, mais harmoniosa, mais fechadinha. Por quê? Nos estudos, inclusive, vários estudos, o nosso cérebro vai tentar sempre simplificar para que ele faça uma leitura melhor do ambiente. Então, quanto mais distorções, vamos chamar assim. Quanto mais distorções, eu posso chamar de desequilíbrio, porque às vezes o desequilíbrio é proposital. Mas coisas que não foram pensadas para funcionar daquela forma. Que estão em desarmonia, o nosso cérebro tende a ter mais dificuldade para ler aquele ambiente. E aí a gente gasta mais energia, mesmo que de forma inconsciente. Gera uma confusão. Gera uma confusão. Dia desses eu estava com uma cliente, ela disse, você acha que eu devia botar um espelho aqui? Que meu filho acha. Aí eu, o que você acha sobre espelho? Você gosta de passar o tempo todo, se ver e tal? Aí ela disse, eu odeio. Eu disse, olha, o espelho assim, é legal para quem gosta de refletir as coisas, depende do que a gente vai colocar na frente dele. Ele depende sempre do que está sendo refletido. Então, essa questão da harmonia no espelho tem um problema que é a fusão. Às vezes você está em casa sozinho, tem um espelho gigante, você passa, por mais que você diga, mas já me acostumei, já sei que não é outra pessoa. Não sabe. O cérebro continua sempre lançando aquele mesmo capinho, mesmo que ele entre para um nível subconsciente. Mas ele, toda vez que você passar, ele prestou atenção ali. Alguém passou ali, no seu vezes que Exato. E aí a harmonia ela vai realmente de encontro a isso. É a não confusão. Às vezes a gente tem objetos muito separados em casa, inclusive ela faz um exercício assim. Você tinha um vaso turquesa ao lado do sofá,
tinha sei lá, uma luminariazinha perto da entrada, coisas espalhadas, que não faziam o menor sentido espalhadas. E aí, quando ela agrupa, ela pega, né, acho que pegou um bandeja, alguma coisa assim, e faz esse agrupamento, ela consegue trazer esse destaque para essas peças, né? E trazer também essa alegria nossa, é aquele sentimento Ela fala de formar juntos semelhanças, né? Para, de certa forma, não cansar menos assim. Né? Eu posso dizer, então, que aquela bagunça que ela no canto da sala, ela suga a minha energia. Ela vai fazer você gastar mais energia, o seu cérebro tudo, Deixa eu fazer minha consultoria. O seu cérebro está sempre incomodado com ela, por mais que você tenha levado esse cômodo para um nível subconsciente. Mas ele está sempre ali. Tanto que não vai, ele vai lembrar. Olha, você falando que tem uma bagunça. Eu ouvi dizer que tem gente que tem uma linguagem desse caso. Então, quando ela fala sobre harmonia, ela não fala só sobre. É o agrupamento também, né? Também um agrupamento de semelhantes, mas essa semelhança ela pode ser por cor, por tamanho, por forma. Ela traz essa questão desses agrupamentos de diversas maneiras, né? O importante é você, às vezes, ter uma coleção gigante, que não faz sentido nenhum tudo que está ali. Mas aí vai ter alguma coisa em comum que faz aquilo dali fazer sentido e ter esse E torna aquilo um conjunto, né? Isso. Um padrão ali que alguém identificou, né? Provavelmente o proprietário da coleção. É uma das coisas que ela fala sobre a harmonia. Tem mais, eu acho que simetria entra nessa parte também da harmonia, e a gente vê que formas mais simétricas, ou eu ainda vou dizer assim, as assimétricas, eu estou falando de um estudo que não é no livro, mas eu estou vendo aqui, formas que não são tão simétricas, mas elas são mais orgânicas, tem curvas mais acentuadas, são peças até mais intrigantes, mas ela vai trazer essa questão das formas. E as semelhantes, né? E ela é mais orgânica, mais redondinho. Quando a gente tem uma questão de formas mais pontudas, o nosso cérebro tende a não... Tem um exemplo legal que a gente fala sobre mesas. Essa daqui, elas todas juntinhas formam um círculo. Se aqui tivesse uma parede bem pertinho, e se eu tenho pouco espaço para passar entre a parede e esse espaço, eu vou passar quase que encostando aqui, ou até passando a mão, que a gente vai ter esse intuito de passar a mão. É legal, né? É redondinho e tal. Se essa mesa fosse pontuda e esse ângulo pontudo estivesse próximo à parede, eu não vou passar tão perto, eu vou passar mais para lá, porque o meu cérebro já entende que ali há um perigo, né? Eu posso me machucar ali. E isso também é do nosso cérebro evolutivo, porque a maioria dos pesquisadores dessa área, eles ligam a questão das formas mais pontudas. A nossa amígdala, inclusive, em eletroencefalogramas, quando aparece imagem de coisas mais pontudas, ela acende. A amígdala é onde se processa o medo, né? A reação de luta ou fuga, esse perigo. Mesmo que você não seja nós, inconscientemente ela está ali. E quando passava imagens que fossem imagens circulares, né, que é a simetria perfeita, né, porque na verdade a nossa forma geométrica de maior atenção, usados por várias marcas para chamar atenção, né, rituais, sol, tudo, essa forma é uma das que mais chama atenção. E ela é que menos vai fazer a nossa vida ela ser ativada. Mas as formas pontudas, a gente tem mais essa questão. Como que a gente faz para tentar dar deixar o nosso cérebro um pouquinho mais conformado em relação a essas questões mais pontudas? Quando a gente tem a questão da simetria, então a gente já deixa aquela forma mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais familiar, mais agradável. Porque o nosso cérebro é atraído por simetria.
inclusive traz estudos de simetria humana, simetria em animais, né? O pavão, gente, o negócio mais simétrico, né? Aí, qual foi a vantagem evolutivamente daquilo dali? Nenhuma. É só porque é estética. Então, se isso foi selecionado, né? Que eu diga Darwin, se isso foi selecionado todo esse tempo, é porque é importante. E quando a gente se descuida da Eu acho que ela estética, fala também dos fractais, né? Dessa repetição de elementos, né? Que também dá esse conforto quando a gente olha, né? Que a gente bate o olho. os fractais são muito explorados, né? Hoje as pesquisas, a gente tem pesquisas muito antigas, mas hoje eles continuam tendo importância gigantesca para essa parte de pesquisas, porque o fractal é um desenhozinho do tamanho do nada que ele vai se repetindo. Por exemplo, como ela fala aqui na árvore, você tem, por exemplo, um desenho de fosse um garfo no caule. Se você pegar a folha e você ampliar várias vezes, você vai encontrar esse desenho na folha, assim, mínimo. A folha da samambaia ali também Muito. aparece várias coisas. E aí ela fala que isso também ajuda o nosso cérebro, porque essa questão dessa repetição dos padrões, porque é mais fácil a gente entender uma floresta com um conjunto de árvores do que milhares de folhas, o que seria muito mais difícil. Então é por isso que a gente vai fazendo esses agrupamentos buscando a harmonia dentro dos objetos. Ela fala da questão da constelação, das constelações. Por que a gente está procurando um desenho das nuvens, um desenho das constelações? Porque o nosso cérebro está o tempo todo procurando essa singularidade, né? Tentando gastar menos energia. Você sempre tem que achar, né? Isso. Eu acho que agora a gente vai para a estética que a Amanda mais gosta, né? Então, porque assim, enquanto eu li o livro, né, a gente vendo um pouco sobre a estética da diversão, e a gente percebe que assim como a questão da energia, que as cores vivas remetem muito à criança, a gente remete muito a coisas mais infantis, eu acho que a diversão tem um pouco disso também, né? Eu acho que é muito engraçado que eu tinha comentado aqui, né? Que a diversão apareceu em dois momentos, né? Para mim, pelo menos, a história do confete, né? Quando você fala do confete, e das formas circulares. Acaba de formas que a gente atrela realmente a diversão a um ambiente mais único, né? E como você falou no início, né? Algumas dessas estéticas, elas podem se juntar ali, ficar unidas, ou podem ser completamente abertas, assim, né? Opostas. Então, talvez essa se encaixe ali nas outras que a gente já comentou aqui. Mas a diversão é só aplica em quarto infantil e parte de diversões? Como é que funciona isso, né? Eu acho que essa é a mais intrinsecamente ligada à alegria, né? Ela é muito genuína. A gente fala diversão, automaticamente vem a alegria na nossa cabeça. E essa questão da diversão, ela tem raízes muito profundas na questão da evolução da humanidade, porque ela até cita que a gente come por necessidade de sobrevivência, né? A gente se reproduz, enfim, tudo tem um motivo. Isso, tudo tem um para quê. A diversão, para que a diversão serve? Para diversão. E ainda assim, ela é extremamente importante para o cérebro. Infelizmente, pelo mesmo motivo que ela tem essa importância de ser tão pura, tão genuína e necessária, ela também vai ser abandonada pelo mesmo motivo, porque a sociedade entende como algo fútil. E aí as pesquisas que ela traz nesse capítulo, tem uma pesquisa que eu acho muito importante, que eu também vejo muito quando a gente estuda neurociência aplicada, porque quando a gente estuda neurociência, a gente acaba indo para outros parâmetros para poder voltar e aplicar em design, porque não necessariamente a gente estuda só neurociência aplicada em design, aplicada em arquitetura. Às vezes a gente precisa fazer um apanhado geral, eu estudo com outras pessoas para poder voltar. E aí ela fala aqui, ela traz uma pesquisa que eles conseguem fazer uma busca para entender alguns
algumas pessoas que estão reclusas, que estão privadas de sua liberdade por conta de débitos com a justiça, ou seja, né, prisioneiros. E aí a gente tem uma questão que eles conseguem levantar como se fosse um histórico da vida da pessoa e buscar determinadas ações que não são, assim, claro, tão reveladas, porque é uma pesquisa, né, uma coisa meio que assim, coberta, mas os pesquisadores estão buscando ali saber se aqueles indivíduos tiveram acesso à diversão na época que era para ela realmente acontecer, né, que tem uma importância maior em uma determinada fase para uma determinada construção e desenvolvimento de uma área do cérebro. E eles descobrem que as pessoas que foram privadas dessa diversão, eles não desenvolvem essa área do cérebro mesmo. Quando você estuda isso no adulto, ele não tem mais volta, né? Ele é irreversível. Você não tem como fazer com que ele dali troque quando você perde essa parte da... É como você citou aqui quando a gente estava falando sobre os bebês, né? Isso. A questão lá do menino cachorro. Exatamente. Aí a gente tem aquela questão no período muito, onde eles são muito pequenininhos, onde acontece essa poda sináptica. Quando a gente vai trazendo para crianças maiores, ainda assim, porque assim, lá acontece o maior tempo mais importante de poda sináptica. Mas o nosso cérebro faz neuroplasticidade todo dia, o tempo todo. Então, ele continua mudando. E ele precisa de estímulos específicos para que ele se desenvolva. Ele vai se desenvolver, o cérebro da criança se desenvolve de dentro ou para fora. Vamos dizer assim, né? Numa linha assim, mais simples. Então, ele vai dessas partes mais internas até chegar em hipótese. É a última coisa que vai se desenvolver. Por isso que muitos prisioneiros, quando eles são levados a, principalmente os crimes mais severos, mais violentos, essa parte do cérebro que fica no pré-frontal, ela não foi desenvolvida. E aí acontecem esses estudos para que atrele isso a essa questão de como foi a infância, se teve essa questão da diversão, se teve esses estímulos, as brincadeiras, né, que era para acontecer isso. Como diversão está atrelada numa violência com a presença dela, né? Quando ela presente. Exatamente. Essa estética, ela também pode fazer com que a gente está tão engessada, né, na nossa rotina. Ela também pode trazer a nossa criança interior, por assim dizer, quando a gente coloca ela no ambiente. Sim, com certeza. Eu falo muito da questão da memória afetiva. E, inclusive, me deparei, falei tanto disso na vida, sobre memória afetiva, porque para as pessoas tem uma importância e é muito, assim, entendendo a nossa cultura, você consegue ter aspectos que são afetivos para quase que um padrão, vamos dizer assim. Se você fala assim, chefe boa, e as pessoas dizem, casa de vó, né? Então, assim, tem alguns padrões que se repetem. E esses dias eu tive uma cliente conversando com ela de uma cristaleira que ela gostava muito, que ficava na casa da mãe dela. E ela perdeu a mãe dela muito nova. Tinha 11 anos quando ela faleceu, mas ela disse que ela amava aquela cristaleira. Uma cristaleira bem detalhada, madeira, tudo. Aí eu disse, ainda existe? Ela disse, existe, na casa do meu pai. Aí eu disse, que legal, será que a gente não consegue trazer? Ela disse, não quero trazer. Aí eu, porque pra mim era uma memória afetiva. Mas aí a gente vê que não, a transformação não é ser bom, não serve para todo mundo. Ela não queria a cristaleira, porque eram memórias tristes. Apesar dela ter essa lembrança boa, mas eram memórias tristes. E aí quando a gente fala assim de ter objetos que tragam memórias, não sei o que, memórias positivas, gente. Memórias alegres, né? Não é só questão dela, porque foi da família. Assim, foi da família, não quero Que é saudável, a gente prestar atenção nesses detalhes. Porque em vez da alegria, a gente vai trazer a melancolia, né? Exato. A gente tem
Vamos falar assim, que a gente tem um brinquedo, que a gente, é muito legal esse brinquedo. Vamos deixar aqui, vai falar assim, a pessoa tá com esse negócio. Então, você tem que descobrir o que é importante, o que é que foi diversão para você, o que foi diversão para você, não necessariamente vai ser para mim. Então, é muito, mais uma vez, o filtro, né? E ele ainda falou também a reação ao palhaço, né? Que as pessoas têm. A gente resolve e morre ninguém, né? É uma ótima figura. Diversão, palhaço, não, pela Aí você vê a criança chorando na festa de aniversário, o dedo do palhaço. Exatamente. E aí tem a gente precisa ainda trazer esse filtro, né, quando a gente vai projetar o que é diversão para aquela pessoa. Às vezes a diversão é a coleção simetricamente espalhada. Por quê? Porque a gente também traz alegria. A gente já viu uma outra estética que também pode trazer alegria. Então, eu acho que a diversão é a que está atrelada a todas elas, dependendo de qual lhe convém. Por isso que eu acho mais é. E quais são as outras estéticas? Nós já vimos 5, né? Tem mais? São 10 estéticas, né? Eu estudo. São 10 anos de estudo, eu acho que A cada vez descobriu estética. cada ano foi filtrando um ali. Então a gente ainda tem surpresa, que é bem legal também, é o ahá. Surpresa é bem legal, né? Ela fala, inclusive, que a nossa é a dopamina, né? Que é essa questão da surpresa. E também tem transcendência. Eu adoro, porque eu adoro coisas que ficam flutuando. Eu uso muito, adoro pendentes, adoro coisas que... Pendente, que seja transparente, de vidro, eu amo, é uma bolha. Então, ela fala muito dessa questão do porquê que o nosso cérebro acha tão importante essa questão da transcendência, né? E isso é para várias culturas. Depois disso, a gente tem Magia. A gente tem magia, Celebração. celebração e a última é renovação. Eu gosto muito dessa. Então, mas se vocês quiserem saber mais sobre as outras estéticas, eu sugiro que leiam o livro, As Formas da Alegria. Ou aguardem a parte 2 desse episódio, porque querida Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né? Renata, muito obrigada pela sua participação. Foi uma aula maravilhosa que a gente fez com vocês sobre as estéticas. Muito obrigada mesmo, você ficou bem feliz. Também acho que é um episódio que rendeu muito. A leitura do livro é muito gostosa. O nosso bate-papo foi muito bom também, né? Achei a conversa fluindo. A troca que Foi você Muito obrigada pelo convite, né? Principalmente por falar sobre design, eu amo falar sobre isso. Confesso que foi um livro que, a priori, eu não daria importância, porque a gente tem esse preconceito, né, da alegria ser uma coisa efêmera, não é uma coisa substancial, né? E você tende a olhar assim, gente, a capa do livro, as formas da alegria, como a gente estava dizendo, parece autoajuda. Esse é um dos livros que eu mais vi, assim, um compilado de pesquisas de neurociência, de design, a gente tem pesquisas de economia, de biologia, porque, assim, ela realmente faz um apanhado, ela chancela cada estética que ela encontrou, assim, esse livro é maravilhoso, recomendo realmente que leiam com calma, e a gente pode voltar para falar as outras 5. Por favor! Não, mas porque vocês veem que rende muito, porque realmente os capítulos são enormes, super bem embasados, são muito ricos. Legal. Espero que tenham gostado, né? E é isso, gente. Até a próxima.